Fala galera, Silas Fernandes aqui falando. Estamos em mais um episódio do Despluga Podcast. Vem chegando, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no nosso canal. É de suma importância a sua inscrição para que nós possamos crescer aí como comunidade do Despluga Podcast, sempre trazendo muitos convidados aqui interessantes, falando sobre diversos assuntos. Então, se você ainda não assistiu outros episódios, assista depois de assistir este de hoje, que está muito especial. Eu quero que você faça sua maratona aí no nosso canal do Despluga Podcast, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Aproveitando esse momento, eu quero falar da nossa patrocinadora Ideias de Mari. Vai lá agora no Instagram, @ideiasdemaridf. Qualquer tipo de lembrança aí para aniversário, formatura, Dia das Mães, dos pais e por aí vai, só falar com a Mari que ela é a melhor de Brasília. Então entre em contato lá, Ideias de Mari DF. Sem mais delongas, bora lá, vamos começar a papear aqui, porque hoje eu trouxe um convidado aqui super especial. Eu tenho certeza de que nós vamos falar muito, né? Ambos aqui, a gente, antes de começar aqui as gravações, nós já estávamos aqui, cheio das ideias, conversando aqui. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Estamos aqui hoje com Daniel Alves. Prazer, Daniel. Muito obrigado por você ter topado vir aqui no Despluga Podcast. Eu que agradeço, eu agradeço a todos vocês. Obrigado mesmo pelo convite. O Despluga agradece muito mesmo e se sente honrado aqui com a sua presença. Eu queria te apresentar aqui com um breve resumo aqui da história aqui do Daniel. O Daniel, ele é analista de políticas públicas e educacionais pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com mais de 10 anos de experiência nessa área de educação. Atualmente, ele é gerente de planejamento estratégico, planos e políticas públicas. Está nessa área responsável por mapear e acompanhar os programas, planos e políticas públicas. Daniel Alves também é graduado como gestão financeira e tem pós em gestão pública. Daniel, muito obrigado. Eu queria que você já desse um alô aí aos nossos Despluggers aí. Fica à vontade. Obrigado. É interessante que a gente estava conversando antes e bem que ele falou que a gente dá uma travadinha assim de início, né? Mas é verdade. Então, é interessante falar da área da educação, né? Porque a educação, sem dúvida, além de libertadora, não há um outro meio para que uma sociedade ela possa amadurecer em todos os seus pontos mesmo enquanto país, enquanto nação. Então, uma sociedade que ela queira evoluir, que ela queira manter, inclusive, o seu padrão cultural em alto nível, ela investe completamente em educação. E a educação vai se refletir em tudo, vai refletir em tecnologia, vai refletir na forma do conviver uns com os outros, desde os ambientes micros aos ambientes macros, nos municípios, nos estados e na federação como um todo. E boa parte dessa minha experiência mesmo na educação, ela vem de Cocalzinho de Goiás, onde eu atuei por uma década praticamente lá na área da educação, e para mim foi uma experiência sem igual, porque faz com que a gente entenda como de fato o recurso público ele escoa da federação para os estados, do estado para o município, e agora no Distrito Federal estou tendo uma visão inversa, né, de como esse recurso ele vai para o estado e como ele é gerido, porque o Distrito Federal, por ser sui generis, o que é que eu quero dizer com isso? Na maior parte do Brasil, tirando o Distrito Federal, o estado ele é responsável pelo ensino médio e até mesmo pelo ensino superior, dependendo de cada estado que mantém a sua uma universidade estadual, enfim. E também por uma etapa híbrida dos anos finais ali da educação, que é conjugado entre município e o estado. Ou seja, o que é de responsabilidade do município? São os anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, e a creche, para as crianças de 0 a 5 anos, né? E, gente, vocês não têm noção como os municípios eles sofrem para poder manter essa estrutura, porque muitos municípios não têm recurso público suficiente para poder fazer isso. Sim. Então, se não for o governo federal auxiliando através do Fundeb e diversos outros programas,
como o PAR, que é o plano o PAC, eu pensei no PAC, mas é o PAR. O plano de ações articuladas para fazer justamente esse canal de transferência de recurso entre o governo federal para os municípios no quesito da educação. Eu entendo que muitos poucos municípios teriam pernas para conseguir fazer uma revolução mesmo nessa área. Desde ter o equipamento público, a ter o transporte escolar, a alimentação escolar, a parte pedagógica, entre tantos outros elementos que compõem a escola e, sobretudo, os nossos preciosos alunos. Legal. E a gente faz tudo isso para que eles sejam totalmente contemplados. Mas não é simples. No município, o processo é burocrático. É burocrático. No município, você vê que tudo ocorre de uma forma mais rápida. Sim. Mas nem sempre é tão eficaz. Mas é muito rápido. No Estado, eu vou falar pelo Distrito Federal, por isso que eu falei que o Distrito Federal ele é sui generis, porque ele assume todas as etapas. Ele assume do zero até a universidade. Então ele pega tudo. Porque horas o Distrito Federal ele se comporta como município e horas ele se comporta como Estado. Então nós temos as nossas regiões administrativas que seriam teoricamente municípios, mas elas também se comportam horas como Estado. Então, para o Distrito Federal conseguir abarcar essa complexidade é muito gigante. Então, mas eu tenho muito prazer, eu vou falar pelo Distrito Federal, eu tenho prazer de trabalhar com os servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal, porque são pessoas geniais. Na sua maioria, eu não vou colocar na sua totalidade, mas a maioria de todos os profissionais que eu tive contato, exemplares. São pessoas extremamente capacitadas, inteligentes. A própria secretária de Estado, a Elvia, é uma pessoa muito capacitada, junto com o secretário executivo. Mas eu vou falar pela minha própria área, né? Eu trabalho com a minha diretora, que é a Ana Caroline. Ela já foi diretora no Ministério da Educação e ela é uma pessoa de conhecimentos, assim, absurdos. Ela é professora. Enfim, eu trabalho com boa parte com professores e eu tenho um verdadeiro amor por essa profissão. Professor é vida e jamais deveria ser combatido essa ideia da atuação do professor. Deveria ser completamente apoiado, porque eu desconheço uma classe que possa ter todo o seu grau de informação que não precisou de um professor da creche ao estudo mais graduado possível. É isso. Legal. Como que você despertou, Daniel, esse interesse pela educação? Porque você é formado em gestão financeira, gestão pública, fiz economia. O direito eu não terminei, né? O direito eu parei no 7º semestre, eu tive uma doença muito séria. E aí eu parei, não voltei, não concluí. Mas foi muito interessante. Eu fiz na época, eu fiz concurso para a Prefeitura Municipal de Cocalzinho. E quando eu fui chamado, eu pedi para atuar na área da educação, porque eu queria entender melhor a educação. Eu poderia ter ido para outras pastas, mas eu preferi ir para a educação. Quando eu cheguei lá... Apaixonou. Foi amor à primeira vista. Completamente. E fez sentido para você a questão da sua formação em gestão pública voltado à pasta da educação? Completamente. A gente percebe que nos municípios, aí eu vou colocar uma realidade que eu vejo que é a nível Brasil. E ao mesmo tempo uma realidade, eu vejo também como uma crítica que eu faço, mas é uma crítica construtiva. Um ponto negativo, que é o seguinte: quando você chega nos municípios, você vê que os profissionais, as prefeituras, elas, não na sua maioria, mas assim, muitas prefeituras não investem nos seus servidores efetivos. Por que eu estou falando dos efetivos? Porque independente das trocas de governo, que são naturais, faz parte do processo democrático que nós possuímos, muito capital intelectual também é trocado, como se fizesse parte de uma espécie de antagonismo político de quem tiver naquele momento do processo democrático e que tiver ganho. O prefeito que tiver no momento, com a sua equipe, enfim, com todo o seu staff. E aí troca essas pessoas que ou demoraram para ser capacitadas ou que se capacitaram com seus próprios recursos e que sabem fazer a devida captação e gestão dos recursos públicos. E imagina só, uma coisa é você trocar o pneu de um veículo andando. Outra coisa é você tirar o veículo e deixar só o pneu. Ele fica desgovernado e é basicamente isso. Então, muitos dos processos de captação de recurso e execução de recurso se perdem até que o outro profissional
possa ter as mesmas formações, os mesmos acessos. E que formações são essas? São formações de acesso aos sistemas do governo federal, como o CIMEC, como o PAR, como eu acabei de falar, como o TransfereGov, que já foi, Siconv, enfim, como o CIOP. O que é o CIOP, gente? Só para contextualizar, para não ficar perdido. O CIOP é onde a gente consolida todas as informações contábeis da Secretaria de Educação. Sim. E a gente envia isso via sistema para poder bater se de fato nós estamos utilizando os recursos conforme preconiza a lei, para que os recursos continuem chegando continuamente, enfim, né, seja de forma ininterrupta. Isso é só um dos sistemas. São vários sistemas que rodam pela educação. E pela educação ter, eu entendo assim, um fundo próprio, muitas coisas são feitas indevidamente com esse recurso. E é onde eu entendo que o papel do servidor efetivo ele é crucial. Sim. Até mesmo para não permitir que isso ocorra. Daniel, por que não os comissionados? Justamente pela fragilidade do vínculo empregatício. Porque se você for contra alguma coisa, né, algum problema, sabemos que a lei rege e diz que nós devemos nos posicionar de forma ética, impessoal, moral, enfim. Mas nem sempre isso ocorre na realidade dos nossos municípios. Sim. O que eu percebo, porque eu venho de uma cidade do interior do Goiás, e o que eu percebo é que, de fato, existem muitos profissionais que atuam dentro, sei lá, dentro de uma prefeitura ou qualquer outro órgão, né, do estado, que realmente não tem esse domínio, como eu posso dizer, que possa, de fato, trazer recurso para a sua cidade, para fazer com que a sua cidade cresça, né, com esses recursos. O que você acredita que essas grandes cidades, né, até do estado de Goiás, que é mais próximo aqui do Distrito Federal, entre outros aí do Brasil afora, que não consegue desenvolver? Tem os recursos, mas a limitação do profissional para poder correr atrás desse recurso, como que funciona isso? Existe uma capacitação que o governo oferece? Como que é isso? Dentre alguns aspectos, eu vejo que existem alguns predeterminantes. O primeiro, eu digo, o servidor ele tem que querer. Sim. A primeira coisa é você querer se envolver com o processo que você está inserido. Ou seja, o servidor tem que querer servir. Sim. É o primeiro ponto. E algo que eu digo adicional a isso, complementar a isso, eu entendo, se for nível de prefeitura, as prefeituras fornecerem as formações. Sim. Existem empresas que fazem essas formações. O governo federal ele não tem capacidade, ele não tem pessoal suficiente para poder capacitar mais de 5.500 municípios. Sim. E todos os estados da nossa federação em massa, quando ele lança um programa, quando ele lança alguma política pública, né? Uhum. Então, o interessante é que os próprios municípios e o Estado faça essa movimentação de investir nos seus próprios servidores, porque no final das contas eles vão estar captando milhões e milhões para dentro do município através de política pública. Vou dar só um exemplo prático em relação à sua pergunta. Vamos colocar assim o PAC, Sim. o Plano de Aceleração ao Crescimento, no que tange a educação, porque teve o PAC para a saúde, teve o PAC para a infraestrutura, mas no que tange a educação. O governo federal liberou isso é um exemplo, tá? O governo federal liberou 100 milhões aí, digamos, para o estado do Goiás, para a captação desse recurso, para a construção de creches. Então, o que o servidor, o profissional vai fazer com base no conhecimento, porque você faz essa gestão dentro do CIMEC, que é um sistema do governo federal, é um sistema que ele foi pensado e idealizado pelo Ministério da Educação, mas quem faz a gestão executiva desse sistema é o FNDE. Sim. Então, dentro do CIMEC, que é o Sistema de Monitoramento Integrado, enfim, da Educação, você tem diversos módulos. Dentro desses módulos, você tem o PAR, que é a principal ferramenta de execução de transferência desse recurso. Mas nada está solto, tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Para que haja o investimento desse recurso, tem que ter uma lei. Então, Sim. nós temos o Plano Nacional de Educação, que ele para ele viger a cada década. Então, ele é um plano de médio e longo prazo, que ele vai dizer quais são as metas, as diretrizes que o país ele quer investir naquele período de tempo para a educação.
Então, ele vai perpassar da infraestrutura à parte pedagógica, a cursos de formação. Mas quem é que tem que fazer esse diagnóstico? Quem é que tem que fazer o diagnóstico de rede? Quem é que tem que fazer o planejamento? Quem é que tem que fazer a execução? Os municípios. E é na hora que o servidor capacitado, ele entra para poder fazer um grupo de trabalho, para ele fazer uma coordenação com diversos outros setores de dentro da educação, dialogando com diversos setores, para que possa se fazer uma construção refletindo a realidade do seu próprio município, para não desrespeitar nem a sua própria cultura, nem os próprios ideais que o município enxergue dentro daquele panorama que ele existe. Sim. Então existem vários Brasis dentro do Brasil, e isso é maravilhoso, mas isso também é extremamente complexo. Porém, o servidor capacitado, ele consegue transitar nesses sistemas, ele consegue fazer, como eu falei, o diagnóstico, ele consegue fazer o planejamento, envia para o governo federal analisa aquela lista, e aí então ele libera o recurso para as dimensões que você fez a solicitação. Atualmente, aqui no Distrito Federal, nossa diretoria está finalizando uma rodada diagnóstica. O que eu estou querendo dizer com isso? Vai sair o novo Plano Nacional de Educação. Ele vai constar, se eu não me engano, 18 metas, novas metas, porque o anterior eram 20 metas, e o atual vai constar 18 metas. Então, quando o governo federal ele publica a lei do novo plano, que vai viger por 10 anos, os estados têm um tempo para se prepararem para fazer os planos estaduais de educação, que também vão estar em consonância direta com aquelas 18, seja 18, 20 metas, enfim, vai estar em consonância com a lei do governo federal. E aí, então, eles vão fazer o diagnóstico, vão fazer o seu planejamento, o que eles desejam avançar na sua rede, Quando eu falo rede, pessoal, não entendam somente a estrutura física, tá? Sim. Por exemplo, o nosso diagnóstico aqui do Distrito Federal, ele está perpassando 6 dimensões. Então, ele vai desde a parte pedagógica a infraestrutura. Mas quando eu falo parte pedagógica, ele pega a vida e o funcionamento da escola, ele vai pegar o conselho escolar, ele vai pegar os professores que estão em sala de aula, ele vai pegar a reposição de aula, ele vai tentar identificar se existe conselho de classe, se existe o conselho com os alunos, como é que é feito o projeto político-pedagógico da escola. Então são diversos elementos e variáveis que devem fomentar a política pública pelos próximos 10 anos. E quando a gente vai fazer isso através do PAR, e aí, novamente, o PAR é a principal ferramenta, ela é o elo entre o plano nacional, o plano estadual de educação, e se você estiver no município, o município municipal, então ele é o elo para o governo federal, porque dentro dessa ferramenta que você vai dizer quais são as suas necessidades. Através do seu diagnóstico de rede, a gente está fazendo de forma antecipada, porque curiosamente o plano nacional, o novo plano nacional foi prorrogado, a sua publicação, e o nosso plano nacional vigente, que já deveria ter sido expirado, ele foi postergado até 31 de dezembro de 2025, enquanto o novo não é publicado. Então, nesse meio tempo, nós estamos já fazendo o nosso diagnóstico de rede para que, quando o governo federal ele abrir o novo ciclo do PAR, porque o PAR também está se encerrando, curiosamente esse ano ele abre o novo ciclo e a gente está no 4º ciclo do PAR. O PAR ele é quadrienal, ou seja, ele vai funcionar por um período de um quadriênio. Então, quando se encerra esse período, ele abre novamente para você, enquanto rede estadual ou rede municipal, enfim, dizer quais são as suas prioridades, o que você quer investir conforme o recurso que o governo federal possa te passar. Então, você está entendendo o que o servidor capacitado ele vai conseguir fazer. Ele vai conseguir, depois de mapear, fazer um diagnóstico de rede, e é um trabalho que tem que ser feito abarcando principalmente o chão da escola, quem está dentro da escola. A gente tem que fazer uma escuta ativa, a gente tem que entender. Então foi feito um contato inicial, e aí eu tenho que dizer que eu tenho muito orgulho de trabalhar na Secretaria de Educação, porque a unidade que eu trabalho, que é a unidade de planejamento orçamentário, que está o meu chefe de unidade, que é o Cristiano, e a minha diretora, junto com diversas outras cabeças, eles são realmente muito brilhantes. Mas assim, é fruto também de muito estudo, muito trabalho, muito campo de observação. Mas eu fico muito feliz de fazer parte
dessa equipe com a Luciana. A Luciana, enquanto eu sou o gerente de planejamento estratégico, ela é a gerente de acompanhamento, né? Porque se um planeja, o outro tem que acompanhar, mas a minha diretora ela vai conduzindo tudo isso muito bem. E dentro da Secretaria de Educação, abriu mais ainda aqui do Distrito Federal a minha mente em relação de como nascem as políticas públicas. Era sobre isso que eu ia te fazer essa pergunta agora. Porque o que acontece? Qual foi o impacto maior que o Daniel Alves teve nesse processo? Porque você antes estava em Cocalzinho ali, obviamente que é uma cidade, né, do Goiás ali, a estrutura no contexto geral bem menor. Quando você entra, né, para o Distrito Federal, você mesmo falou que sua visão abriu para diversas possibilidades. Como que foi isso para você? Foi muito interessante, porque assim, eu vou falar na prática em relação o que um servidor capacitado faz. E aí eu não sou a exceção. Graças a Deus eu quero que existam milhares e milhares de outros servidores envolvidos e entendam que o envolvimento de pessoas capacitadas na educação fazem uma diferença absurda. No município de Cocalzinho de Goiás, a minha gestão direta no CIMEC possibilitou a construção de 2 creches, 3 quadras. Você sabe, Silas, que em município pequeno, isso tem uma diferença absurda. E sair esse recurso dos cofres públicos, e para quem não sabe, quanto custa construir uma creche hoje no Brasil? 7, 8 milhões, pessoal. Com 7, 8 milhões você vai fazer isso. E muitos municípios possuem o seu caixa muito endividado para dispor desse recurso para construir. Se você não fizer essa captação de recurso através do governo federal, muito dificilmente você vai ter um equipamento público de qualidade para poder atender as nossas crianças e os nossos adolescentes como eles merecem. Sim. Então, assim, isso eu estou te dando um exemplo. Mas se você partir para o Transfere-Gov, por que o Transfere-Gov ele é tão interessante? Porque aí o leque abre mais ainda. Porque se eu estou captando verbas do governo federal, ou seja, do executivo, ali dentro do CIMEC, dentro do PAR, quando eu vou para o Transfere-Gov, eu posso captar emendas parlamentares. Aqui, vou citar aqui do Distrito Federal, né? Mas eu vou colocar tanto a nível estadual quanto a nível distrital. E se você tiver nos estados, a nível estadual, para fazer diversas outras coisas, investindo em programas, planos e políticas públicas voltadas para a educação. E meu universo expandiu quando eu cheguei lá na diretoria. E a minha diretora, ela viu potencial em mim, junto com o chefe de unidade, o Cristiano, e eles entenderam que eu estava pronto para poder elaborar um outro projeto, que é basicamente o seguinte: nós fizemos um mapeamento de todos os programas que rodam, programas educacionais, tanto do governo federal quanto do governo distrital, que rodam dentro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e nós mapeamos mais de 80 programas. E quando a gente fala em programas, pessoal, diferente da política pública, eu vou explicar exatamente o que é cada coisa. Sim. O programa, ele tem início, meio e fim. E ele permite você colocar indicadores para identificar se aquele programa ele é adequado, se aquele programa está atendendo ao público que está colocado como foco, se ele está dando bons resultados no sentido educacional, de acesso, de permanência do aluno dentro da escola, entre outros quesitos. Já a política de Estado não, ela tem início, mas ela não vai ter fim. Sim. Porque ela tem que ser contínua, perene, ela vai perpassar por diversas gerações, porque ela é estruturante, ela é essencial para que a educação se faça. Uhum. Então, a partir disso, a gente já tem um norte, um divisor, né? E quando a gente fala que nós temos programas, mais de 80 programas na Secretaria do Distrito Federal, eu estou dizendo para você que muitos desses programas, eles têm início, meio e fim, mas alguns não vão ter fim, porque são programas que se tornaram estruturantes. Dependendo do que for, eles vão até se tornar políticas públicas, ou já se tornaram de alguma forma, e eles são transversais. Nenhum programa é fechado, nenhum programa é colocado em caixinha. Sim. Um programa conversa com o outro, porque quando a gente está falando sobre a educação do ser humano, ela é de forma integral. Você não estuda, por exemplo, português de uma forma isolada, vou colocar de uma forma bem simples,
sem você for fazer uma solução de problema na matemática e não souber interpretar o que o problema está pedindo. Sim. A mesma coisa se trata de programas e políticas públicas. Muitas vezes elas vão perpassar, elas vão se conversar e trocar figurinhas, inclusive, para dizer, isso aqui você poderia implementar do meu programa para ficar melhor, você poderia beber da minha água. Estou dando um exemplo bem simples para todo mundo entender como é essa sopa de letras dentro da educação. O por trás da educação, né? Exatamente. Como é que existem embates acalorados. Atualmente nós estamos tendo um movimento muito interessante sobre a acessibilidade, enfim, sobre a escola ser acessível, entre outras coisas interessantes. Então, eu vejo isso como uma evolução, um caminho natural. O mundo mudou, né, Daniel? O mundo mudou. Depois da pandemia, eu tenho certeza que para vocês que trabalham nessa parte estratégica da educação, foi algo bem desafiador, digamos assim. Como que foi para vocês esse time estratégico voltado à educação para poder fazer com que a educação no nível Distrito Federal, né, que é o foco, que pudesse dar continuidade passando por meio aí de uma Covid, por meio de tantos desafios que o mundo foi se tornando até mesmo questão tecnológica também. Silas, eu diria para você que até eu mesmo, na época, né, a gente ficou angustiado. A gente viu por um momento, não só a educação, o Brasil meio que parou, o mundo parou, né? E todo mundo ficou apreensivo do que seria. E aí veio a questão dos meios de comunicação, da inteligência artificial, veio toda essa parte interessante. Eu digo para você... E veio tudo de uma vez, né, Daniel? Tudo de uma vez. E eu digo que é uma ida sem volta. É um caminho que nós estamos tomando e que é muito interessante porque a gente passou a ficar muito mais tempo online, muito mais tempo plugado. Sim. É interessante que muitas reuniões que nós fazemos na Secretaria de Educação é online e isso é uma mão na roda absurda porque ajuda a gente desenvolver o trabalho com a qualidade maior e dispor de mais tempo, mas ao mesmo tempo é um problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque atualmente está sendo discutido no Ministério da Educação, enfim, a proibição dos celulares nas escolas. E eu acho extremamente necessário, porque o futuro ele até pode ser feito de tecnologia, mas por detrás dessa tecnologia toda estão seres humanos. E os seres humanos, nada mudou. Vou colocar assim, de Sócrates até agora, nada mudou da Grécia Antiga até agora no sentido de maturidade civilizatória. Sim. Então isso não mudou, nós continuamos sendo humanos, continuamos tendo ansiedade, depressão, tristeza, alegria, vontade de fazer outras coisas. Então assim, o ser humano ele é muito tudo complexo. Isso intensificou por conta também das redes. Exatamente. E essa exposição tão grande, eu vejo ela de uma forma negativa, ela tem que ser dosada mesmo. E como a gente está falando de crianças e adolescentes que o cérebro ainda está em formação e só vão terminar essa formação a nível biológico de 21 anos, entre 19 e 21 anos, o cérebro termina toda a neuroformação dele. Então, você ser afetado por um volume de informações, de sentimentos, sensações, tecnologias novas, isso tem que ter um controle. Isso tem que ser limitado mesmo na sala de aula, entre nós servidores inclusive, porque isso também causa um estresse de trabalho, causa burnout, cara. Sim. Então, assim, são muitas questões que envolvem e que devem ser totalmente dialogadas, pautadas e equilibradas. Nós não somos máquinas, eu não sei se você sabe, mas na Idade Média, dos 365 dias do ano, o homem trabalhava 200. Sim. E o que ele fazia de todo o restante? Ele descansava, ele ia viver, ele ia fazer outras coisas. E o interessante é que essa interação entre a tecnologia e nós dá a impressão que a gente precisa fazer mais e mais e mais. Não, a gente não é máquina. A gente tem que maturar tudo. Conhecer as limitações. Exato. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a tendência é que os programas e políticas públicas se tornem mais ágeis, mas não necessariamente mais eficazes. Por isso que tem que se fazer todo um movimento de maturação dessas novas tecnologias da sala de aula ao nível central. Sim. Que é a sede, enfim, são as sedes, são as secretarias de educação.
sejam municipais, estaduais, tudo isso tem que ser muito bem maturado. Porque senão você vai criar uma geração muito estressada, muito sem condições de maturar os dados do momento e achando que um novo post, e não é assim. Mas assim, de forma, como eu posso dizer, até mais voltado aos alunos mesmo, né? Que passou por todo esse processo, até mesmo os professores, né? Porque os professores também tiveram que se adaptar muito. Completamente, porque é muito diferente um professor ter a sua desenvoltura, né? Como um pedagogo que seja e tal, ensinando ali em sala de aula, e outra coisa totalmente diferente é diante de uma câmera, né? Tem que se adaptar para poder dar essas aulas e tudo, e que o aluno possa absorver o conteúdo. Eu vi isso na prática em Cocalzinho de Goiás, porque na época que a pandemia veio, eu estava servidor lá. Sim. E eu posso dizer para você, Silas, nós temos profissionais brilhantes em todo o Brasil. Professores, eu tive eu fui muito abençoado. Eu tive uma secretária de educação, Eunice Gomes, essa é para você. Você é genial. Ela é uma pessoa genial. Ela me ensinou muito, ela é professora, né? Ela me ensinou muito na parte de observar como funciona uma secretaria de educação. Então, quando você entra numa Secretaria de Educação, essa fica para todo mundo conhecer. Quando você entra na Secretaria de Educação, e foi isso que me assustou depois no DF, já eu chego lá. Sim. Você vê diversos setores. Você vê a área de alimentação escolar, você vê que são compostos de nutricionistas, você vê o transporte escolar, você vê a parte pedagógica, você vê a parte jurídica, você vê a secretaria, ou seja, a secretária de Educação e a atuação dela, você vê os assessores. Então você vê que é necessário diversas pessoas tocando a bola para que isso aconteça, para que a educação aconteça, para que o transportador escolar vá lá, busque o aluno, leve para dentro da escola, para que a alimentação escolar ocorra de uma forma nutricional, para que as nossas crianças sejam plenamente alimentadas e para que o professor tenha condições de dar a aula dele e o aluno possa aprender, possa ter uma atenção maior, enfim, com todos esses elementos. Então, quando aconteceu a pandemia, você vê tudo isso parando. Toda essa roda, essa engrenagem complexa que acontece, toda ela emperrando. E a Eunice, junto com a outra professora, que foram assim, elas sentaram, foram brilhantes, como eu te falei. Elas sentaram, não vamos parar as aulas. Nós vamos ter que fazer aulas de forma remota. Sim. Mas nós temos... E aí, gente, a realidade dos municípios. Nós temos boa parte dos nossos alunos na zona rural. Muitos não têm acesso à internet. Como vamos fazer? Como vamos mandar essas aulas? Como vamos fazer uma plataforma que seja acessível para os nossos alunos que estão no campo? Então foi desenvolvido toda uma metodologia pedagógica. Nós utilizamos o transporte escolar para levar essa metodologia para aplicar as provas, para recolher as provas. O nome dessa profissional é Simone, tá? Mas mas não entra só a Simone, entra a Santina, que é da educação especial, que Sim. é outra profissional, assim... É sério, Silas, eu tive verdadeiros professores, eu tive São sorte. verdadeiros heróis educacionais, Exato. Né? Para poder chegar à educação, até na casa do Joãozinho, lá para dentro da zona rural, e entre outros também, né, a questão dos PCDs e tantas outras necessidades que existem na educação. E foi feito desta forma. Então, eles montaram um planejamento pedagógico nesse sentido, pegaram todos os 160 professores da rede, Sim. capacitaram, deram um kit multimídia. Quando falo kit multimídia, é a iluminação, é a câmera, é a internet minimamente de qualidade, é um computador. Enfim, fizeram toda uma estrutura, capacitaram esses professores para que eles pudessem formação interagir. A youtubers, né? Vamos lá, vamos para a câmera, vamos gravar. E deu tanto resultado Sim. que tem uma professora lá de Cocalzinho, o nome dela é Nara.
Ela utiliza as mídias sociais melhor do que eu fico de cara. Hoje em dia ela faz post, ela usa TikTok, ela usa Instagram. É uma coisa assim que eu fico impressionado. Quando eu posso, vou lá, comento, curto, compartilho. É impressionante. Então, você pode perceber o quanto o professor ele tem um impacto muito grande. Mas uma coisa que é pouco falada, eu vou falar nível de secretaria, nível Brasil, são os profissionais da educação, todos os outros demais profissionais da educação. Sim. A educação não é só feita de professores. Sim. Onde muitas vezes os profissionais que fazem a roda girar ficam invisíveis. Sim. Por exemplo, se não tiver merendeira na escola, você não tem criança alimentada. E quando falo merendeira, a gente não é só preparar o alimento. Existe uma série de protocolos para preparar alimento em quantidade, para não ter contaminação, para separar os alimentos da forma correta, para fazer a preparação do alimento, dentre diversos outros protocolos que devem ser seguidos de forma sanitizadora, né? Para que o aluno, para que esse alimento chegue ao aluno na melhor qualidade possível. E muitas vezes essa alimentação, e eu vou deixar muito claro, gente, quando ela não está boa, verifique, porque o responsável é o seu prefeito. O prefeito é que deve investir, junto com o secretário de educação, na alimentação escolar. Porque o que vem de verba do governo federal é ínfimo. É muito pouco para poder fazer a alimentação de qualidade nas escolas. Sim. E aí eu falo nível Brasil mesmo. E eu entendo, de certo modo, que isso é responsabilidade mesmo dos municípios e dos estados. Não tem que colocar tudo só nas costas da federação, não. Sim. Os municípios e os estados têm que fazer essa... pegar a responsabilidade para fazer acontecer. E fazer acontecer. Acompanhamento nutricional. Agricultura familiar. Olha só, um tema que eu estou falando. Alimentação. Puxa a agricultura familiar. Porque eu não vou fomentar consórcios, como cooperativas dentro do meu município, dentro do meu estado, para não comprar produtos que as famílias, o pequeno e o médio agricultor vai lá, planta e pode fornecer para os próprios filhos e para os outros filhos da cidade. Sim. E até mesmo do campo. Sim, verdade. E muitas vezes são alimentos livres de agrotóxicos. Sim. São alimentos orgânicos e extremamente riquíssimos. A gente tem um Brasil que eu tenho particularmente, eu tenho muito orgulho do meu povo, sim, da minha nação. Não tenho aquele espírito de vira-lata, muito pelo contrário, eu acho que o brasileiro por si só ele é fantástico. O brasileiro é raçudo, né? Aqui não tem terremoto, não tem furacão, aqui não tem maremoto, tsunami, enfim. Mas aqui o povo brasileiro, ele dá nó em pingo d'água. Ele Sim. consegue se virar, ele consegue fazer coisas assim absurdamente fantásticas. Então Legal. Eu tenho muito orgulho do meu povo. E quando você acaba falando sobre todas essas áreas, envolve a gestão pública, né? Eu sou formado em gestão pública também, amo a área de gestão pública. Eu acho que assim como eu, você também foi da mesma forma, que eu entrei no curso, né, de gestão pública com o objetivo de estudar para concurso público. Só que quando eu entrei, a minha visão Exatamente. se abriu de uma tal forma que eu nunca mais fiz um concurso público aqui em Brasília. Porque minha visão completamente, aumentou completamente. Como que foi isso para você? Como que você enxerga a gestão pública sendo usada de forma assertiva para ajudar as pessoas? Eu acho crucial. Em primeiro ponto, eu vejo, é um movimento lento, mas eu vejo isso nos últimos 12 anos, e eu vejo que é nível Brasil. Quanto mais acesso à informação, ou seja, não só a informação, mas a educação, as pessoas possuem, mais elas refletem sobre isso. E ao refletirem, elas conseguem dizer, não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E isso vai afastando o mal político, o mal gestor. Elas começam a entender que elas têm direitos, então elas podem e devem procurar os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, para fazer a escrutinação das contas públicas, para tentar entender por que minha merenda não está chegando, por que o transporte escolar não está acontecendo, por que o professor não está na sala de aula, por que o meu filho ou a minha filha não está tendo determinado acesso, enquanto algum problema físico ou mental que ele possa ter de acesso à educação, você está entendendo? Então, assim,
é interessante que as pessoas elas realmente se empoderem desse conhecimento, porque aí a política pública positiva se torna transformadora. Eu tenho duas frases que eu acho maravilhosas e ambas são de chefes femininas. Eu tenho muito interessante que minha chefe anterior era a Eunice Gomes e atualmente é a Carol, né? Sim. As duas são muito inteligentes e uma frase da Carol que eu acho muito perfeita. Daniel, melhor o feito do que o perfeito. Sim. Porque depois que você faz, você aperfeiçoa. Verdade. E eu acho isso fantástico. Já a frase que eu pego muito assim da Eunice, que é, curiosamente, da Alice no País das Maravilhas, mas ela sintetiza bem, é o seguinte: Daniel, para você que não sabe para onde você quer ir, qualquer destino serve. E isso no nível público, de gastos públicos, de investimento público, de prefeitura, de estado, enfim, isso é terrível. As pessoas têm que focar em políticas públicas mesmo. Quando você vai escolher um candidato, você tem que olhar o plano de governo dele, você tem que entender aonde é que ele quer investir o teu dinheiro. Sim. Aonde ele quer projetar nos próximos 4 anos a realidade em que você está inserido, seja ela no município, seja ela no estado, enfim, aonde você está inserido. Ou na federação, qual o presidente que você quer, com a visão de país que você quer. E parar com esse sentimento de apartidarismo ou até mesmo de escola não política com esse tipo de pensamento, porque... Primeiro, nós somos seres intrinsecamente políticos. Sim. E aqui não estou falando de politicagem. Eu estou falando de troca de ideias, de troca de pensamentos. Para que a democracia ocorra e para que os valores sejam muito bem maturados, tudo tem que ser dito com muito respeito, com muito rigor, nesse sentido de respeitar o próximo. Mas tem que ser dito, a gente tem que dialogar. Eu sou contra aquela ideia, futebol, religião... Não se discute. Não se discute. Sim, se eu discute, também sou contra porque isso. Senão a gente não evolui os nossos pensamentos, a gente não reflete, inclusive, no que o outro pode completar no meu próprio conhecimento e vice-versa. Sim. Então é sobre isso. É porque acaba meio que fazendo com que as pessoas não desenvolvam o senso crítico, né? Sim. As pessoas até mesmo acabam se tendo a questão do voto de cabestro. Não deixa a pessoa desenvolver esse pensamento crítico justamente para que não haja uma cobrança. Você tocou... É exatamente isso. Você pegou o cerne da questão. Se a escola não desenvolver no futuro ser humano integral um senso crítico da realidade em que ele está inserido, você cria um robô. É verdade. A escola realmente não serviu ao propósito de cidadania da qual ela se propõe. Não precisa nem de inteligência artificial criando os robôs aí, né? As pessoas já têm os robôs aí produzidos. Não precisa. Verdade, gente. Curta, comente, compartilhe. Eu sei que vocês estão curtindo muito esse episódio. O Daniel tem mais coisas para falar. Eu vou começar a entrar nos pontos aqui um pouco mais polêmicos. Fica à vontade. Mas tipo assim, eu quero que você responda aquilo que você tiver à vontade. Se não quiser responder, fique tranquilo também. Mas uma coisa que tem sido bastante discutida, Daniel, e como você integra, né, esse time da parte da educação, principalmente nessa parte que é muito estratégica, tem muitas pessoas que têm discutido sobre, por exemplo, o porquê não existem hoje dentro das escolas matérias que é de suma importância, né, para o convívio social, como, por exemplo, gestão financeira, como, por exemplo, política, como, por exemplo, a Constituição Federal, né? E, infelizmente, eu acredito assim, que pela formação humana, né, em relação ao conhecimento, muito se discutiu nesses últimos tempos, principalmente devido à evolução da tecnologia. As pessoas começaram a ter mais acesso até mesmo de algo que está aí há anos, que é o portal da transparência. As pessoas parecem que estão começando a descobrir agora o portal da transparência, entende? O que você tem a dizer a respeito disso? Política. Tudo dentro do viés político. E quando falo político, político mesmo. O sistema meio que... É o sistema. Quando você vai votar num deputado, e aí eu estou falando de deputado federal, você vai votar no Senado, no senador federal, quando você vai compor o Congresso, e aí você vê aquelas diversas siglas,
você tem que entender o que significa aquelas siglas. Para que você possa entender se aquela proposta se afiniza com aquilo, com a sua visão de mundo. Sim. Então, por que eu estou falando isso? E aqui, independente de direita, de esquerda, de centro, eu apenas estou dizendo que, se houver vontade política da maioria dos nossos representantes, tudo é mudado. A BNCC pode ser mudada, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação pode ser mudada, pode ser ajustada para conseguir abarcar essas matérias, para abarcar essas áreas do conhecimento humano, que, como você fala, eu também acho essencial. Sim. São essenciais. Mas infelizmente, tudo isso dentro desse viés. Mas eu entendo que à medida que a população... Vai ser um movimento... Escute o que eu estou falando. Vai ser um movimento que o nosso povo vai fazer. À medida que a população for ter mais acesso à educação e uma educação boa, estruturante, de base, mais ela vai fazer esse movimento de cobrar os governantes, seja ele de que lado for, que isso ocorra. Para que a nossa nação possa realmente representar ideais que minimamente refletam o nosso comportamento enquanto país mesmo. Entendo. Brasil. Sabe por quê? Eu tenho uma certa visão, Daniel. Eu não sei se você compactua dessa ideia, mas é o que eu vejo hoje, né? De acordo com as experiências de vida que eu tenho. Mas eu acredito muito que, principalmente a minha geração Y ali, os milênios, né? Eu tô nos milênios, eu acho. A gente bateu muito a cabeça, até mesmo a famosa crise dos 30, né? Que mentiram pra gente que com 30 anos estaria tudo ok. A gente só iria viajar. Mas assim... 30 anos o que eu imaginei era boleto. Mas assim, é até engraçado, mas vamos rir para não chorar, porque a situação é complicada. Mas se houvesse, né, como eu falei, essas matérias no desenvolvimento ali da infância e tal, né, no ensino médio, hoje nós teríamos um pouco mais, sei lá... Silas, você tocou num ponto que eu achei essencial. Eu tenho o prazer de ter como amigo pessoal, mas ao mesmo tempo eu conheci no trabalho, um professor de filosofia chamado Adriano Soterobin. E o mais interessante é que até então, eu estou escrevendo um livro, a gente até conversou anteriormente sobre isso, mas ele me chamou a atenção para um ponto sobre a ética. E ele é um professor de filosofia. Olha a importância da filosofia estar dentro das escolas, fazer parte do currículo escolar dos nossos alunos, para eles entenderem o conceito de moral, de ética, de saberem a importância de praticar o bem, a finalidade das nossas ações, seja como cidadão, seja como algum representante de algum poder, seja ele do judiciário, executivo, legislativo, da gente focar na prática de coisas boas. Porque muitas vezes a gente pode ter ideias boas, mas execuções ruins. Então você não atingiu o ethos, você não atingiu a ética, você não atingiu... O que aconteceu no meio do caminho que a sua ideia desvirtuou? Então, olha a importância da filosofia como uma matéria estruturante nas escolas. Para você conseguir delinear diversos tipos... E a filosofia ela não faz só isso. Ela faz milhares de outras coisas. A filosofia ela te apresenta diversos pensamentos que faz você se refletir enquanto ser humano se o contexto que você está realmente te representa enquanto ser humano, permitindo você refletir se você é feliz com determinadas ações ou não. E o porquê isso não te traz felicidade. A filosofia ela é não um manual, mas ela é uma bússola que vai fazer você andar nas águas da tua alma em direção ao mundo, descobrindo quem é você e aquilo que você quer fazer de bom para a sociedade. É um mundo de descobertas, né? É um mundo de descobertas e a filosofia casa muito também com a questão de sociologia. Eu lembro que, né, porque assim, eu na minha infância e tal, eu lembro que no ano que eu entrei na 3ª série, uma coisa assim do tipo, foi retirada a matéria que na época era o Estudos Sociais. E eu amava estudos sociais. Criança, mas eu gostava da matéria e tal. Enfim. E foi retirado. Então, assim, acabou que trouxe esse impacto. E
na minha fase adulta, depois que eu fiz o curso de gestão pública, como eu te falei, que abriu minha visão para muitas outras coisas, eu comecei a ter essa visão mais crítica mesmo. E volto a repetir, eu venho de uma cidade do interior do Goiás, o Daniel chegou a conhecer lá a cidade. Que é como o nome. Né? E assim, eu vou te falar uma coisa, eu fico muito triste em ver o acesso à informação que, graças a Deus, porque foi Deus que me possibilitou ter essas informações, e ver pessoas que estudaram comigo ainda em um mundo completamente fechado. Entende? Como uma bolha, né? Numa bolha. E assustador, né? assustador. É assustador, que parece que a pessoa realmente... É como se tivesse feito uma lavagem cerebral, ou nem é uma lavagem cerebral, às vezes é a falta de informação mesmo, que ainda não chegou. Né? E que eu quero deixar muito, muito claro aqui, que é importante todo mundo entender essa sua fala. Nós somos bombardeados de informação o tempo todo. E isso está chegando nos municípios, está chegando nas zonas rurais, está chegando em todos os lugares. Mas sem um professor, sem os analistas da educação direcionando a informação com qualidade, a informação que vai permitir abrir a tua mente, fazer você evoluir, se enxergar dentro desse papel evolutivo, sair, furar a bolha e tentar enxergar um outro mundo e viver outras realidades, isso não ocorre. O papel do professor não vai ser substituído por inteligência artificial, porque enquanto formos humanos, só humanos compreenderão como seres humanos são. Então, é do humano para o humano. E a escola, ela tem um papel fundamental na formação do ser humano. É fundamental. Eu desconheço médicos, advogados, analistas, técnicos, enfermeiros, cozinheiros. Eu desconheço que não tenha passado pelo chão de uma escola. Não tenha aprendido com o professor. Eu vou até falar algo aqui a respeito, talvez as pessoas possam até achar que é uma polêmica, mas enfim, né? Nada contra quem tem, tá bom, gente? TikTok. Mas o TikTok, por exemplo, ele é proibido em alguns países. E países na qual é completamente focado mesmo em questão educacional, e países de primeiro mundo. E você quer saber o porquê? Porque aqueles vídeos que são operados pelo algoritmo, eles têm um tempo de funcionamento. Por que os vídeos são curtos? 30 segundos, 1 minuto no total. Para viciar a mente. Para a mente querer mais e mais e mais e mais. Mas isso é muito problemático. Porque quando você vai estudar, quando você vai ver um filme, quando você vai ver alguma obra de arte, alguma coisa assim, leva tempo. E tempo é necessário para haver maturação. Para você refletir milhares de coisas. Então você está lobotomizando sua mente. Você está viciando ela o tempo todo ali naquele looping, né? De likes ou não likes, né? E enfim, todo tipo de informação, né? Todo tipo de informação. É bem complexo isso. E às vezes até mesmo ganha da boa informação, né? Porque hoje fake news, né? A famosa fake news, né? Tem a pasta das fake news aí, que é muito discutida. Você bem falou, né, em uma das suas falas sobre a questão da escola partidária, sobre tudo isso. Então, assim, eu vejo que às vezes tem muitas pessoas que ainda, infelizmente, não estão preparadas para debater esse tipo de assunto. E quando eu me deparo com pessoas que têm esse tipo de mentalidade, eu fico um pouco desesperançoso, por um lado. Mas não fique, não. Sabe por quê? E tem uma frase que eu digo, que é do Mahatma Gandhi, tá? Ele fala o seguinte: não é porque uma gota está suja que o oceano esteja contaminado. Então, assim, não é porque maus representantes chegam no poder que sejam todos da mesma forma. Nós temos que ter a convicção de que existem pessoas boas fazendo coisas boas, porque elas querem um mundo melhor. A gente tem que entender e não se calar. Pessoas boas não têm que se calar. Pessoas boas têm que ir a campo. Tem que falar, olha, tá errado. Denunciar aquilo. Exatamente, tá errado, tá desviando o recurso. Isso é extremamente danoso para a nossa população, porque você está prejudicando não é 1 ou 2 gerações, você está prejudicando gerações de acesso, de conhecimento. E não esquecendo, cada um está vivendo a sua bolha. Mas a bolha vai estourar. O que eu quero dizer com isso? Inteligência artificial está vindo aí. Máquinas mais evoluídas estão vindo aí. Se o ser humano não acompanhar,
eu entendo que vão ter consequências desastrosas. Sim. E o único jeito de acompanhar, estar à frente, é com acesso à educação de qualidade. Sim. Sem isso, você não acompanha. Legal. Gente, infelizmente estamos chegando já ao final, acredita? Passa rápido demais. Muito! Passa muito rápido. Mas antes disso, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Depois eu vou passar a palavra para você novamente, para você fechar aí com alguma frase aí para a galera, ou trazer uma mensagem aí para a galera. Mas antes disso, eu queria saber, Daniel, de você que trabalha, atua nessa área estratégica da educação, existe um novo horizonte para a educação, tanto Distrito Federal, existe. Goiás, até mesmo Brasil, nível nacional? Existe, e eu vou olhar para a câmera e vou falar para todo cidadão que ver esse vídeo aqui a nível Brasil. Está saindo um novo Plano Nacional de Educação, está saindo um novo Plano de Ação Articulada. Isso são instrumentos importantíssimos de captação de recurso que vai chegar no seu município, que vai chegar no seu estado. Cobre do seu prefeito, cobre da sua secretária de educação ou secretário de educação, que tenham servidores capacitados para poder fazer a captação desses recursos, mas, sobretudo, fazer um bom diagnóstico de rede, fazer um bom planejamento de rede. E esse, tanto o diagnóstico quanto o planejamento, o diagnóstico leva um tempo, mas o planejamento ele tem que ser planejado para 4 anos, para 10 anos, é médio e longo prazo. O que é possível executar com os recursos que vão chegar de médio e longo prazo? E cobrar desses mesmos representantes públicos uma merenda melhor, um transporte escolar melhor, de qualidade, que os alunos tenham e se sintam seguros no ambiente escolar, dentre diversos outros programas e políticas públicas que rodam para dentro das escolas. É isso que eu vejo. Sim. Eu vejo, e tudo isso se reflete do governo federal. Quanto mais o governo federal quiser investir em educação, mais a educação tem as possibilidades de andar. Mas como você falou lá no início, sim, se não tiver servidores capacitados, o recurso fica parado em caixa. Sim, infelizmente, né? Então tem que trazer essa educação até mesmo para os servidores. Exatamente. Para que eles possam tem que fazer uma formação fazer uma execução boa e continuada para os servidores. E continuada mesmo. Quando eu falo continuada, é permanente, perene, a cada ano, novas formações, novas atualizações, porque o conhecimento se renova, ele evolui, ele modifica, enfim. É necessário que a gente tenha em constante evolução. Certo. Eu falei que era a última pergunta, mas eu vou abrir aqui um parêntese só para mais uma, que eu acho que é importante. Fica à vontade. A questão da inteligência artificial. Qual o impacto da inteligência artificial na educação? Pode ser extremamente positiva. Eu vejo como extremamente positiva. Em que sentido? Vou falar eu enquanto criança, mas isso se estende ao todo. Muitas crianças têm formas diferentes de absorver o conhecimento, independente de qualquer transtorno, seja déficit de atenção e tudo mais, mas tem formas de absorver o conhecimento. Umas são mais auditivas, outras são mais visuais, outras são mais sinestésicas, enfim, isso depende muito. Mas quando você tem a inteligência artificial colocada a favor como um recurso a mais, e aí é onde todo mundo tem que entender, inteligência artificial não substitui professor, inteligência artificial é um recurso a mais que o professor pode utilizar para que aquele aluno possa ter um reforço de aula dentro de não entendi como fazer esse cálculo. E a inteligência vai auxiliando o aluno com diversas outras questões, o passo a passo de como raciocina, explicando e tudo mais. E isso pode ser de um divisor de águas absurdo, porque você vai formar um cidadão detentor de conhecimento de base, um conhecimento científico e lógico que fatalmente vai refutar fake news com tranquilidade, porque mesmo, tem um conhecimento dentro dele. É uma arma poderosa que deve ser manuseada de forma assertiva e correta, né? Exatamente. É isso aí. Gente, estamos chegando ao final aqui. O Daniel agora vai trazer a sua mensagem. Eu quero que você fala aí, Daniel, aquilo que está aí no seu coração, que você quiser passar aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Fica à vontade. Eu vou colocar uma frase que eu coloquei no meu livro, que eu estou ainda escrevendo. O spoiler do livro, gente, olha aí. Vai lá. Na arte de eternizar, nós somos efêmeros. Sim. Então, que a gente tenha consciência que
a nossa prática seja uma prática sempre do nosso próprio bem, mas também do bem ao próximo. E que as nossas ações sejam pautadas para que a gente não se enxergue em caixinhas. Por exemplo, eu estou lá na Secretaria de Educação, estou fazendo um trabalho que vai impactar em tal área. Não. O trabalho que um faz, que o outro faz, está impactando nas salas de aulas, nas escolas, onde os recursos estão chegando, seja na manutenção de um prédio. E aí eu tenho que parabenizar um outro amigo que eu acabei fazendo na Secretaria de Educação, que é o Lucas, é uma pessoa brilhante e está ajudando muito em redesenhando essa política pública educacional em relação à infraestrutura. Eu tenho que lembrar de todo mundo, Alana, Deise, Bruna, são pessoas, enfim, maravilhosas, mas eu ainda puxo a sardinha pro lado da minha chefe. Não é porque é minha chefe, não, é porque ela é brilhante mesmo. Sim. Ela e a Luciana são as pessoas que eu acho assim fantásticos trabalhar. Agora, em relação a isso, não estamos em caixinha. E tudo que fazemos tem impacto. Sim. E o impacto são as nossas crianças e os nossos adolescentes. E a gente tem que entender que, independente de termos alunos vulneráveis ou não, todos pertencem à mesma rede de ensino. Todos devem ser tratados igualmente e ter acesso às mesmas políticas e programas públicos e que sejam com a extrema qualidade. O único jeito de fazer isso é a gente desempenhando nosso trabalho com todo amor, carinho e dedicação e sabendo que o nosso ganha-pão também é a nossa missão aqui na Terra. Sim. Nosso trabalho é a nossa missão. Eu, pelo menos, não me enxergo como a Madre Teresa, um Chico Xavier e tudo mais, mas enquanto contexto, como cristão que me enxergo, eu entendo que o meu trabalho é a minha missão. Legal. Bacana. Show de bola. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a vocês de coração. Agradeço ao canal e, enfim, a Mari. Agradeço de coração mesmo. Obrigado. A Mari faz isso aqui tudo girar. Se não fosse a Mari... né, Mari? Amaro Euclides, grande abraço para o Euclides, está lá em Portugal. Seria interessante colocar um Instagram aqui para todo mundo seguir. Sim, tem sim. Vai passando o Instagram, aí vocês já podem seguindo aí o Daniel, todo mundo. Perdão. Gente, ficamos mais uma vez com este grande episódio. Então, vamos aí maratonar, assim como eu falei, para os próximos aí episódios também. E ficamos por aqui com o episódio com Daniel Alves e muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até mais. Obrigado, pessoal. Fui!